Nos guarda desse mal, Senhor, daquilo, Senhor, que não provém de Ti. Deus, continua conosco, abençoa os que tocam para Ti, os que Te louvam. Ó Senhor, toma o primeiro lugar, ser conosco, pois tudo nós Te pedimos, no nome de Jesus. Quem crê assim, diga amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com hinos da nossa harpa. Podeis assentar. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com o louvor da harpa, número 210. Fala, fala, Senhor. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso supremo, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso supremo, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso, são conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso supremo, de alegria e paz eternal. E vamos continuar, ó, pedindo em oração e louvor para que o Senhor fale conosco. Número 151. Fala, Jesus querido. Aleluia. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir.
cada dia. Fala-me cada dia, sempre eterno dom. Ouve tua voz, eu quero, e deste mesmo som. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Quem está alegre aí com Jesus? Oh, maravilha, coisa boa é estar na presença do Senhor. Glória a Deus, na presença do Senhor há sempre muita alegria. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Hebreus. Glória a Jesus. Texto muito conhecido de todos nós, mas meu pai, de saudosa memória, ele dizia assim: é bom andar por caminhos conhecidos, porque não tem perigo de se perder, né? Aleluia. Capítulo de número 11 do livro de Hebreus, aonde nós vamos ler sobre a natureza da fé e exemplos de fé. Capítulo 11, a partir do versículo 1. Nós não vamos se estender em toda a leitura, nós vamos ler só até o versículo de número 6. Glória a Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons. Por ele, depois da morte, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você crê? Aleluia! Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai querido e santo, graças te damos, meu Senhor, por mais uma noite, nos encontrarmos aqui reunidos em Tua presença. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo dia que Tu nos tem concedido de paz. Te louvamos pelos livramentos que Tu nos tem dado, por aquele que vimos, por aqueles que não vimos, Pai. Também Te louvamos, meu Senhor, pelo pão, pelo calçar, pelo vestir, pela saúde, pelo privilégio que temos, Pai, de estar na Tua casa, reunidos para Te adorar, na beleza da Tua santidade. Louvamos, Pai, o Teu nome pela fé, Senhor, que foi gerada em nosso coração através do Teu Espírito Santo, Pai. Pela fé nós estamos aqui, porque nós cremos que Tu existe, Pai, e que Tu é abençoador, galardoador daqueles que Te buscam. E nós estamos aqui, Senhor, para Te buscar em espírito e em verdade. Deus querido, abençoa, meu Pai, aleluia, este culto poderosamente. Fala aos nossos corações através da Tua palavra. Já vemos, Senhor, Tu falar através dos louvores. Continua, Senhor, conosco, Pai querido. Resolve, Senhor, as causas de muitas pessoas que estão aqui, Senhor, que pede oração em Teu nome. Tu conhece, meu Pai, cada necessidade. Faz conforme a Tua vontade. Visita o Teu povo nesta noite. Batiza com o Espírito Santo. Renova a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Levanta um povo forte nesses últimos dias, Pai, aleluia, porque estamos vivendo momentos difíceis e precisamos, Senhor, de graça, de unção, do poder do Teu Espírito para conseguir, Senhor, vencer as adversidades que têm se levantado contra o Teu povo. Pai querido, muito obrigado por ter nos trazido a este lugar, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Vamos continuar em pé e louvar ao Senhor Jesus. Ele é digno do seu melhor louvor, Ele é digno da sua melhor gratidão. Então que você possa entregar nesta noite o melhor que você puder a Ele. Aleluia. Seja exaltado, Senhor.
consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego, a minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar por todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a
te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos, elevo minhas mãos Ao Cristo. Cordeiro de Deus. por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Só Ele é digno. Aleluia. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo, em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Nada nos separará desse amor. Aleluia. Tu és meu guia, meu protetor.
Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Jamais haverá amor igual. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclamando a glória, pois ressuscitaste e vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, teu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, só tu é. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor para sempre. Podeis assentar, queridos irmãos. Nós queremos convidar os irmãos da congregação de José Walter para louvar ao Senhor nessa oportunidade. Onde estão os irmãos? São esses? Podem subir aqui. E quero também aproveitar a oportunidade e convidar as crianças de 4 a 10 anos de idade para irem para o culto infantil. Crianças de 4 a 10 anos de idade, devagarzinho. As crianças devagar para irem para o culto infantil. E os responsáveis perguntem lá a hora de ir buscá-las. Eu acredito que umas 9h10, 9h15. Crianças de 4 a 10 anos de idade. Podem ir para o culto infantil. Vai para lá, irmão.
Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro. Além do rio azul, morte e choro, tristeza e dor, nunca
maravilha! Bendito é o nome do Senhor para sempre. Queridos irmãos, todos nós já temos sido abençoados. Amém? Não só espiritualmente falando, mas com a presença do Senhor aqui em nossas vidas hoje. Deus tem algo mais especial ainda para nós. E a palavra de Deus nos diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Meus queridos irmãos, todos os momentos do culto são importantíssimos, e nós agora vamos participar também de um tipo de adoração ao qual o Senhor recebe a cada um de nós, com cheiro suave diante das suas narinas. Então, nós vamos dizimar, nós vamos ofertar, com muita gratidão ao Senhor, porque Deus tem sido bom demais para conosco. Talvez você não tenha recebido muito, mas Deus não tem deixado faltar nada. Deus tem sido maravilhoso para conosco, com a nossa família. O Senhor tem nos sustentado, não só espiritualmente, mas também tem nos dado condição de trabalharmos, de ganharmos o sustento para a manutenção da nossa família e também da casa do Senhor. Amém por isso? Então, meus queridos irmãos, nós vamos orar, agradecer a Deus essa oportunidade de nós agora adorarmos a Ele com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se você está desempregado, peça ao Senhor agora, em oração, que o Senhor abre porta de emprego. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, te somos gratos, Senhor. O Senhor tem derramado sobre nós muitas bênçãos. Não temos palavras para te agradecer, Senhor. É bondade demais, Senhor, e nós agora queremos também, Senhor, contribuir com a tua obra, ofertando e dizimando, Senhor, devolvendo tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai querido, muito obrigado. Senhor, se há entre nós alguma pessoa que está desempregado, os teus filhos, abre porta de emprego, abençoa, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Tudo, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, no poderoso nome de Jesus. Se a igreja crê assim, diga amém. Amém. Dê com alegria, como nos manda a palavra do Senhor. Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz
de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Deus dos deuses, esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Bendito seja o nome de Jesus. Povo de Deus, a paz do Senhor. Que grata satisfação poder estar novamente aqui na noite dessa escala, que é a que eu mais gosto. Porque eu acredito, meus irmãos, que o Senhor tem algo a compartilhar conosco. Então vamos abrir a palavra do nosso Deus, na carta de Paulo aos Efésios. Peço que os irmãos orem por mim, porque, meus irmãos, substituir o pastor Teixeira é uma tarefa árdua e muito difícil, né? O nosso pastor, meus irmãos, ele vai ser estudado pela NASA. Viu? Porque ele não para, pai, tem uma força muito grande, um vigor. Ele deve, eu sei que ele viajou para São Paulo e de lá já deve estar no interior pregando o evangelho e espalhando brasa pelo sertão, amém? E nós estamos aqui para poder orar por ele, pela sua família e tentar, meus irmãos, substituir. Não há como substituir a presença marcante dele, né? Ou então tentar substituir com aquilo que eu sei fazer de melhor, que é explicar a palavra de Deus. Carta aos Efésios, você já encontrou? Abra comigo, por gentileza, no capítulo 2. E leiamos estes versos tão importantes para nós. Permaneçam sentados. Você já cantou, Vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Efésios 2, meus irmãos. E eu peço a você paciência esta noite, amém? Porque são 10 versículos, né? Fiquei sabendo que amanhã é feriado, dia de São Onésimo, então ninguém precisa ficar com pressa para ir para casa. Assim diz a palavra de Deus. E Ele vos deu vida. Versículo 1. Estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia,
pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Diga, pela graça. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça, diga de novo, pela graça, sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Somente até aqui, amém? Vamos orar agora? Meus irmãos, eu sei que nós estamos de certa forma cumprindo um protocolo, é nossa escala, mas nós estamos num culto a Deus, e num culto a Deus nós fazemos sempre três coisas: nós o louvamos, nós ofertamos a Ele, e depois nós continuamos adorando, ouvindo a palavra dEle, amém? Só haverá um culto verdadeiro se de fato eu consigo entregar a minha adoração através do louvor e do ouvir. Então agora é hora de ouvir. Então você olha só para si, esquece os outros, olha só para si, e aquela frasezinha que nós repetimos, pela graça, deixa ela ecoar dentro de você, amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos aqui, pelo privilégio que nós temos de ter um lugar como esse, para te ouvir, para respirar a tua graça, através do louvor, do canto, e entender, ó Deus, esta noite, que apesar dos nossos esforços, e apesar dos nossos pecados, tudo ainda em nós é pela graça. Por isso, ó Pai, se estamos de pé hoje, não é mérito nosso, é pela graça. Se estamos sentindo tua presença, não é mérito nosso, é pela graça. Então, Senhor, hoje nos faz repensar, tornar-nos ainda mais conscientes desta graça, a qual nós aceitamos e pela qual nós vivemos, em nome de Jesus, amém. Irmãos em Cristo, não é de hoje, e aí, meus irmãos, me perdoe a minha franqueza, eu não consigo pregar sem expor os sentimentos do meu coração. Para alguns pode ser uma fraqueza, para mim eu estou tentando ser autêntico, pelo menos. Então, muitas coisas que eu digo, às vezes eu firo alguma pessoa, abalo alguém, não é por maldade, é na tentativa de acertar, que às vezes a gente acaba errando. Então, não quero machucar o coração de ninguém. Meu objetivo é exortá-los, e exortar significa animar, fortalecer, amém? Então é isso. Para isso que o Senhor tem uma palavra para nós esta noite. Então volto ao que eu estava dizendo. Irmãos, hoje nunca se viu crentes tão afobados. Pessoas que sabem de tudo. A presença na internet dos cristãos é maciça. Só que ao mesmo tempo em que a afoba se torna muito grande, existe um lado escuro do negócio, que nós também percebemos, que nunca se viu crente com tanta depressão, com tanta ansiedade. Casamentos cristãos, tem uma pesquisa que diz que de 10, 7 terminaram em divórcio, por algum motivo. São pessoas que estão na frente do celular, pronto, fazendo uma live, varrendo a casa, cozinhando uma mão de vaca, o sorriso no rosto. Mas quando termina a transmissão, a volta à vida real, de sofrimento, de solidão, de fraqueza espiritual. Sem falar de nós, os pastores, os que têm o terno e a gravata. E aí o negócio fica pior. Por que fica pior? Porque nós, e por favor me entenda a minha franqueza, porque nós somos os homens que fomos chamados para ser o quê? Os referenciais da nossa nação. Ou não foi? Ou eu minto aqui? Somos chamados para ser os referenciais.
Homens que vão viver no sacrifício, por amor à obra de Deus, pregar o Evangelho, meus irmãos, em tempo e fora de tempo. Mas aí quando nós olhamos, novamente, o que nós encontramos é um negócio complicado. Pastores querem ser famosos na internet, acabam a vida. A vontade de aparecer, de ser uma celebridade, faz ele esquecer que ele tem mulher, menino e boleto para pagar. Aí então, quando chega a dureza da vida, que o dinheiro não cai, porque nós somos assim, amém? Há dias, meus irmãos, que o boleto está para vencer. A minha ansiedade é o juro que eu vou ter que pagar, porque o dinheiro não tem. E quando você tem uma doença, quando você tem diabetes, por exemplo, tem um amigo meu que também tem, mas eu não vou falar dele hoje não, que ela dá um cansaço no corpo, um desânimo. Tem dia que você acorda para levantar da cama, meus irmãos, por quê? Porque ela lhe dá esse desânimo, um cansaço. E se isso vier atracado a pecados ocultos, a fadiga do ministério, a você querer conquistar tudo com a sua força, mas não com a força espiritual, pensando que nós damos conta da obra de Deus, porque somos nós, como se a igreja não pudesse ficar um dia sem o pastor, porque se ele faltar, tudo acabou. E não é assim. A igreja é pastoreada em primeiro lugar por quem? Pelo pastor e bispo de nossas almas, que é Cristo Jesus. A obra do Senhor continua, meus irmãos, sendo feita, apesar dos cristãos fracos, apesar dos pastores doentes, ela continua sendo feita, porque em primeiro lugar, ela é uma promessa do Senhor. Foi Cristo que disse a Pedro: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta promessa de Cristo é quem sustenta a existência da nossa igreja. E aí, meus irmãos, mas a pergunta agora que fica é: e o que fazer, meu pastor, quando estamos sem força? E o que fazer? Aí, meus irmãos, eu finalizo a minha introdução com isso. Há quem corra logo para o psicólogo, há quem corra para o psiquiatra, para o terapeuta, para o psicanalista, né? Há quem escape até com o chat GPT, perguntando: me aconselhe, analise meu perfil psicológico e me diga quem eu sou. Mas aí se torna um negócio que é muito claro. Você conhece uma árvore que no calor da seca, quando está assim no verão bruto, escaldante, árido, ela é a única árvore que está verde? Qual é o nome dela? O juazeiro. O que é que o juazeiro tem que nós não temos? O que é? É que quando começa, isso mesmo, quando começa a seca, quando começa, meus irmãos, o verão escaldante, o juazeiro, ele faz aprofundar suas raízes. Por quê? Porque o juazeiro, que não tem inteligência como nós, mas é guiado pela mão do Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, as raízes dele têm uma direção em busca da água. Quando muitos estão perdendo a fé, quando muitos estão enfraquecendo, é aí, meus irmãos, quando as coisas não estão indo bem, é justamente aí que nós temos que imitar o juazeiro. Nossa fé não pode ser arrancada e irmos buscar solução no mundo secular. Pelo contrário, você está em Cristo, pois tua fé deve buscar em Cristo a resposta para isso. Não é na superficialidade da vida, mas é aprofundando nossas raízes no Senhor, é decidindo buscar a Deus com o nosso coração, é devotar todo o nosso maior esforço em busca de aprofundamento espiritual. É sobre isso que Deus quer falar esta noite. E amados, vamos agora à carta, chegamos agora após essa longa introdução, a carta de Paulo aos Efésios. Abra comigo, por gentileza, num texto muito importante. Efésios capítulo 3, verso 13. Mas ninguém tem pressa para ir embora hoje, né? O tempo urge, só falta só mais 1h20, então sustente um pouquinho aí. Diga amém, glória.
menos forçado eu sei que você dá. Efésios. Aí, meu, eu sou muito honesto. Se você também não estiver gostando, você pode se levantar, fica à vontade. Eu não prego para quem não quer me ouvir, não. Eu prego para aqueles que amam a palavra de Deus. Estou em paz esta noite. Efésios capítulo 3, verso 13. Portanto, peço-vos que não desfaleçais por causa das minhas tribulações, por vossa causa. Elas são a vossa glória. Aqui diz, e este é o motivo por que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Os irmãos estavam como? Desfalecendo. E o que é desfalecer? Perder as forças, né? Aqui no sol, no meio-dia, sol a pino. Aí você está cansado, você fala, estou quase perdendo as forças. Grande auxílio. Tudo bem, meu mestre? E você perde as suas forças. Mas aí, meus irmãos, como é que Paulo responde esta igreja sobre não desfalecer? O que é que Paulo dá para esta igreja? Que eles vão ser fortalecidos de uma forma que agora eles viverão aquilo que Deus deseja para eles. Você pode imaginar, Paulo disse, ei, chama uns irmãos e faz a campanha do sal grosso. Nem existe mais, né, gente? Passou essa fase. Não, já sei. Paulo chegou e disse, não, chama os irmãos, pinta a parede de preto, coloca um monte de coisa, chama 2 cantores famosos, bota lá um banner, paga um homem do marketing, outro da área da publicidade e faz 21 dias de festa, abala a Fortaleza. Foi assim que ele fez? Foi não. Mas eu sei como foi que ele fez. Ele esperou chegar, meus irmãos, o dia do carnaval e disse, grande festa de renovo. 12 dias buscando a presença de Deus. Fernandinho, Aline Barros, chamou todos os cantores famosos. Foi assim que ele fez? E se fizéssemos assim, o que é que nós teríamos? Ao final de tudo, mais cansaço. Ora, se fazer uma festa de senhora já dá cansaço, não é verdade, médio? Ou não é? Ora, se fazer uma festa de obreiro dá cansaço, mestre. Imagine chamar agora todos os famosos, pagar para cada um quase 60 mil reais, que aí não vem de graça. É dinheiro demais, gente. Dá para renovar 10 igrejas da gente aqui. Mas por que Paulo não dá esses conselhos? Porque justamente esses conselhos que Paulo não daria é os que estão enfadando os pastores e a igreja. Em vez de nós estarmos pregando o evangelho simples para o povo, nós estamos preocupados com como é que a pessoa que está atrás do celular, atrás da live, como é que ela está entendendo o nosso culto. Nós estamos preocupados com o que as pessoas vão dizer quando elas entrarem aqui. E, de certa forma, isso não é errado, só que não é o essencial. O essencial não é uma igreja bem organizada, onde a criança não senta na porta, onde todos os porteiros estão bem alinhados, dizendo boa noite, entrar em paz, na paz do Senhor, e uma boa noite de salvação. Não! Quando a pessoa entrar, entenda, no restaurante tem um garçom educado. Lá no clube tem uma pessoa educada, no shopping tem pessoas educadas. Não é sobre o tratamento e a ornamentação da igreja, porque em todo lugar isso tem. Agora, o que é que só a igreja tem? Hein? O que é que só nós temos? Que não importa que seja assim, com câmera, com luz, mas lá naquele bairrozinho simples, só tem 12 cadeiras, uma irmã do coque, uma irmã no pandeiro, há uma presença que enche aquele lugar, há uma glória dos céus, há um evangelho da graça de Deus. Então isso não é todo mundo que tem, só a igreja possui. Mas aí nós temos um erro agora, que é pensar que eu preciso ser uma igreja famosa. Uma igreja que faz a live, que transmite o culto. Uma igreja que, irmãos, como eu não gosto dessa frase aplicada à igreja. Quem não é visto, não é lembrado. Você já imaginou se no reino dos céus fosse assim? Oh, fraqueza nossa. Diz a Escritura Sagrada que o Senhor apareceu a Moisés e diz, eu desci, porque eu vi a aflição do meu povo. Eu te vi por trás das malhadas. Olha, não existe um lugar que Deus não esteja vendo.
tu jamais serás esquecido por aquele que tem as mãos furadas na cruz. Oh glória, é Ele que nos persegue, é Ele que está conosco, é Ele que nos procura, é Ele que nos cerca com seu amor, é Ele que às vezes nos quebra, é Ele que nos refaz. É muito melhor estar na mão de Deus e ser quebrado e refeito do que estar sendo visto pelos homens e não ser visto pelos céus. E meus irmãos, e tudo isso aqui é só para entender o que Paulo tinha que dizer para aquela igreja. E aqui fala um homem que é radical. Aí aqui sou eu, amém? Meus companheiros, cada um tem o seu jeito de fazer as coisas. Todo mundo vai ser julgado. Eu vou ser julgado pelo jeito que eu faço e cada um dos companheiros vai ser julgado pelo jeito que faz. Mas, meus irmãos, está aqui uma coisa que eu queria que você entendesse. Quando Paulo podia dar todos os conselhos do mundo, ao contrário, Paulo não faz. Paulo escolhe o caminho da graça de Deus. Eu poderia falar aqui do capítulo 1, onde ele expõe toda a relação de nós em Cristo antes dos tempos eternos. Mas eu quero falar do capítulo 2, amém? Vamos para o capítulo 2 agora? Aí agora você me dá mais meia hora, só para eu explicar o primeiro versículo, né? Obrigado, viu, meus irmãos? Que amor vocês têm para comigo. Vamos lá? Paulo, lembre-se agora, o que é que Paulo está respondendo? Como você deve se fortalecer, porque você não pode desfalecer. Aí eu disse agora que Paulo poderia dar vários conselhos para uma igreja, mas ele não dá. Ele vai dar este conselho aqui, e é o que está escrito. Então você diz assim, pastor, eu não acredito. Você é que é o mentiroso, porque está aqui, ó, 10 versículos assim, lindo e maravilhoso, só sobre a graça de Deus. Ou você não crê? Não, no fundo você nem aceita mais, né? O que você queria era outra coisa, diga a verdade. Não é não? Você queria que fosse assim, um mistério mais profundo. Você chamar que esse pastorzinho, o meninozinho, o outro está lá para pregar, não era isso? Não, diga a verdade, você gosta deles. Você não vive sem eles. Meus irmãos, nunca houve uma época de tantas falsas profecias e mentiras como agora. E eu não vou brigar com ninguém não. Eu não vou dizer aqui nada deles não. Por quê? Porque faz tempo que Deus fala comigo que o melhor remédio contra o erro é a verdade. Eu preciso dar ao meu povo a verdade. E pronto. Quando você sabe o que é a verdade, a mentira, você sente o cheiro dela de longe. Amém? Então, eis a verdade da graça de Deus, diz Paulo. Para corrigir o problema do desfalecimento de Efésios, Paulo então diz, Ele vos deu vida. Oh, aleluia! Mas vida como? Quando vocês estavam mortos nas vossas transgressões e pecados. Qual é a imagem que Paulo, mestre Rogerinho, está usando aqui, do Velho Testamento? Quem está morto em transgressões e pecados? Quem foi colocado numa situação onde só tinha mortos? Quem? Ezequiel. Ele está dizendo, vocês não tinham força, vocês viviam sem sensibilidade, não sentiam Deus, vocês não tinham vida, mas assim como Ezequiel soprou sobre o vale de ossos secos, o evangelho da graça de Deus soprou sobre a nossa vida, e agora nós saímos desse estado de total insensibilidade para com Deus, e agora eu e tu e eu, nós esta noite podemos sentir o poder e o amor de Deus em nossas vidas. Agora me diga, isto aqui não fortalece ou não? Ora, faça um esforço mental, por favor. Você lembra quando você não era crente? Sério, lembra? A dureza de coração, não, meu padrinho, meus irmãos aqui, deixa eu apresentar para vocês, meu padrinho, pastor Pedro Nogueira, tá certo? Tu lembra, mestre? Tu nunca nem foi do mundo não, né? Só eu mesmo, né? O Alci também era crente quando nasceu, tu, nome de filho de pastor é... Não tem ninguém que foi do mundo aqui não, gente. Tu era ruim, mestre. Homem de Deus. Mais ruim do que tu, só eu agora. Escute. Quando nós éramos do mundo, nós olhávamos a vida de crente e dizíamos, eu vivi uma besteira dessa, carregar uma Bíblia debaixo, né, daqui, para lá e para cá, querendo ser santo,
tem nem alegria, não pode tomar uma cervejinha, não sabe brincar um pouquinho, não sabe aproveitar a vida. Mas agora me diga, tu foi para um culto que tu não gostava, o louvor nem era bom, mas começou a talhar o teu coração, as batidas daquele que mata meus irmãos e faz viver. Você foi ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Aí o morto, lá do jeitinho lá de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. Era osso juntando com osso, era carne aparecendo. Teu coração de pedra começou a sentir um negócio tremendo. Aí veio a palavra e o pregador pregava e dizia: o amor de Deus está sobre ti, a graça te convida. E de repente, quando ninguém mais dava conta, tu já estava aqui na frente, entregando tua vida a Cristo. Diga se não é assim. Porque este é o poder daquele que nos deu vida. Aí agora, meus irmãos, você vai lembrar de um hino fantástico, que eu acho que era para ter na harpa. Um hino do Sérgio Lopes, que diz assim: ah, se antes eu soubesse como é doce te servir, não perderia o tempo que eu perdi, mas agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que já fiz. Ele nos deu vida. Agora eu olho para trás e eu digo: meu Deus, eu fui isso, um homem idólatra, um homem morto, insensível, mas graças a Deus que agora eu estou andando com Cristo ao lar da glória. O verso 2, Paulo precisa lembrar quem nós éramos, porque só à medida em que nós lembramos quem nós éramos, nós valorizamos o que nós somos. Paulo então diz: nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais andastes, nós também andávamos assim, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Irmãos, sejamos honestos, amém? Tem alguém aqui nesta noite que tenha coragem de se levantar e dizer assim: eu mereci o céu antes de Cristo em sua vida? Tem? Você era bom? Eu encontrei uma pessoa assim. Eu estava lá em Altamira, no Pará, e evangelizei um senhor chamado Isaac. E faz dia que eu estava marcando ele aqui com o meu olhar aqui, eu disse: pai, ele chama aí, eu preciso evangelizar ele. E ele fugindo de mim, era um senhor, um bigode clássico, assim que nem o do Claudinei, chapéuzão na cabeça, eu marcando ele no olhar, e eu passava: bom dia, cidadão, como é que vai, cidadão, cidadão? Até um dia, meus irmãos, que os homens profundos são profundos, né? Eu disse: menino, rapaz, o que é que você quer? Fale logo. Eu digo: opa, é assim que eu gosto. Aí eu entrei. E aí, meus irmãos, falamos sobre o PT, falamos sobre o PSDB, entramos na política brasileira, a inflação com Sarney, da política rasgamos o mundo para o futebol, Copa de 70. Ele disse: tu não lembra de nem, tu nem viveu. Eu disse: no gol era Félix, na zaga Wilson Piazza, Brito Everaldo. Menino, ele olhou para mim, sabe, o menino entende de futebol. Você nem sabia, né, mestre? Nem era nascido naquele tempo, sou eu mesmo. Entrei na Copa de 70, de lá pulamos para o Flamengo, meus irmãos. Aí o homem se apaixonou por mim, eu flamenguista, né? Falei de tudo do Flamengo, exaltei o Zico. O homem já não aguentava mais, e uma hora ele parou e: diga, menino, logo o que é que tu quer, que eu sei que tu quer pregar para mim. Ai, tu tá sabendo? Só na minha mente eu disse, né? Só na minha mente. Eu disse: bem que tu já sabe. Irmãos, aí o bichinho viu o meu esforço de ter conversado sobre tudo e tá aguentando aquela ladainha até agora. O homem de Deus, aquele senhor, disse para mim: pronto, você pode falar agora o que você quiser. Eu vi que você é uma pessoa boa, estava só lhe testando, saber se não era igual um desses outros aí, que só sabe criticar a gente. Ele era muito católico. Irmãos, aí eu entrei no Evangelho com o seu Isaac. Aí eu entrei no Evangelho. Oh, meus irmãos, expliquei o Evangelho para o seu Isaac, e aí eu disse: Senhor, que ele me dê a resposta que eu preciso. Na minha mente, aí quando ele disse: mas menino, eu nunca fumei.
nunca bebi, nunca roubei, nunca fui a uma festa, nunca traí, nunca dei falso testemunho. Ele me deu só o que eu queria, ou não foi? Foi. Porque eu me lembrei do jovem rico, dizendo: tudo isso eu tenho guardado, o que é que ainda me falta para ter vida eterna? E Cristo disse: uma coisa te falta. Faltava uma coisa para o seu Isaac. O que era? Ele ia entender que ele poderia ter feito tudo, mas a questão é que ele não amava a Cristo de todo o coração. E aí eu disse: mas seu Isaac, falta uma coisa para o senhor, seu Isaac. Aí disse: pô, me prove. Oh, meus irmãos, como eu acho bonita essa palavra quando Deus fala para mim. Me prove. Ora, se o que eu quero é provar mesmo, eu estou ali faz hora, aguentando Flamengo, PT, Sarney. Eu queria provar. Aí eu disse: amém, meu mestre. Bom, então ele pergunta: se tudo isso que o senhor fez é bom, então me diga, se o senhor morrer agora, você é salvo? Irmãos, aí foi a hora da verdade. O homem não consegue mentir para si. A consciência o acusou. Eu digo: mas se o senhor é bom mesmo, você não toma a Eucaristia regularmente? Você não é um católico tremendo? Me diga, se você morrer agora. Irmãos, e Isaac tremeu. E Isaac olhou para mim, pegou um cafezinho que ele tinha feito para nós, tomou logo 2 talagadas para ver se desce, e o nó ficou na garganta. E seu Isaac olhou e disse: menino, eu não sei, eu acho que eu não mereço. Olha aí, ó, eu acho que eu não, porque todos nós, quando nós subimos no banquinho da nossa autojustiça, irmãos, nós não conseguimos nos aplumar, ele cai. Quando nossas melhores obras são colocadas diante da justiça de Cristo, elas são como o trapo da imundície. Quando ele viu que ele está diante de Cristo, da glória do Evangelho de Jesus, irmãos, o seu Isaac abriu somente uma flechazinha do coração, da ferida que a lança do Evangelho fez. Ah, meu irmão, aí a verdade entrou e lavou e enxugou, e diante de mim já era uma nova criatura, porque este é o poder do Evangelho de Deus. Aí, meus irmãos, versículo 4, amém? Você está olhando para a sua Bíblia ou não? Versículo 4. Mas Deus, né? Deus, não é a igreja, não é a assembleia, não é a batista, não é outra coisa. É quem é? A graça não vem originalmente da igreja, amém? Pelo contrário, nós somos capazes de matar uns aos outros. A graça vem de onde? De Deus. A graça vem de onde? De Deus. Mas se eu desligar a tomada e sair da fonte da graça de Deus, nem a igreja escapa. Amém, mestre Wagner? Nem a igreja escapa. Por isso, nós temos que estar ligados totalmente na fonte, mestre. Em Deus, mas Deus, que Ele é o quê? Riquíssimo. Irmão, riquíssimo. Ele que é rico em misericórdia. Irmãos, Ele é rico. Não é uma misericórdia que é hoje, que é amanhã, e diz: se você pecar mais 2 vezes, você não tem direito, não. É uma graça que te acompanha do início ao fim, e quando tu morrer, aí é que começa o transbordar desta misericórdia de Deus. Porque é uma graça, é uma misericórdia que ela é o quê? Transbordante. Foi João quem disse que nós vimos a sua glória cheio de quê? De graça e de verdade. Graça sobre graça nós recebemos de Cristo. Mas, meus irmãos, nós precisamos agora de uma imagem. Por quê? Porque só dizer graça ainda não nos serve. Amém? É capaz de uma pessoa entender aqui, mas não compreender aqui. Por exemplo, o fariseu sabia, mestre Axiano, o que era graça, mas o negócio dele, qual era o problema? Era praticar aquela graça. Sabia, ele sabia. O nosso problema não é mais nem entender a graça, é colocar ela em prática. Chegaremos já lá. O culto não acaba agora, né? Lembremos que amanhã é feriado, dia
de São Onésimo. Qual é a imagem da graça de Deus, de verdade? Qual é a imagem? O que é que pode fazer o nosso coração de fato tremer? E aqui, quando nós vemos essa imagem, o nosso coração não consegue mais esconder aquele amor que está escondido. Irmãos, diz a Escritura Sagrada que na cidade de Belém nasceu o Cristo, Salvador dos homens. Ele não tinha pecado. Com 12 anos de idade já estava discursando com os doutores. Aos 30 anos ele aparece para seu primo João Batista, que o vê de longe e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito do Senhor repousa sobre Cristo. Ele sai dali, meus irmãos, e vai às bodas de Caná. Lá ele transforma a água em vinho. Vai para a casa de Pedro, cura a sogra do homem. Caminha mais um tempo, cura outra pessoa. Chega numa multidão de 5.000, multiplica pão e peixe. Em determinado momento chega a notícia: teu amigo está doente. Ele diz: pois vamos ficar aqui mais um dia. Aí a notícia chega de novo: morreu. Agora vamos lá ver como é que está esse negócio. Ele chega em Betânia, as pessoas circulam Jesus e diz: olha, por que é que ele, que é poderoso, que não podia estar aqui curar este homem? Irmãos, nada está fora do controle da mão daquele que a própria criação está em suas mãos. Deus está no controle de tudo, porque Deus está em Cristo e Cristo é Deus. Diz o poder da palavra de Deus que ele vê aquela multidão incrédula, vê Marta e Maria chorando. Ele chora diante da incredulidade, diante, meus irmãos, do reino da morte. Ele diz: onde foi que colocaram o meu amigo? Ele vai para o túmulo de Lázaro, ele olha para o túmulo e diz: tirem a pedra. Ele olha para o céu, e a intimidade de Cristo é tão grande que diz a palavra de Deus, ele olhou para o céu e diz: pai, tu sempre me ouve, e diz: Lázaro, sai. E o Lázaro saiu. A morte, quando ouve a voz da vida, se prostra e diz: sim, Senhor, pode ir, meu mestre. Lázaro vem saindo, todo enfaixado. A glória de Deus é vista diante daquele povo. Mas até aqui você tem graça? Tem ou não tem a graça? Tem, mas ainda não é a suprema riqueza da graça. A suprema riqueza da graça entra agora. Ele que fez tudo isso, amou os pecadores, e diz o texto de Lucas que ele amou até o fim. Ele mesmo desceu da sua glória, se despe da sua glória e se entrega na mão dos malfeitores. Ele que não precisava fazer isso, diz a palavra do Senhor que levam ele para o Sinédrio. No Sinédrio ninguém encontra nenhuma acusação. Testemunhas falsas aparecem e dizem: não, a gente viu ele dizendo isso e aquilo. Levam ele para Herodes, de Herodes vai para Pilatos. Pilatos manda voltar para Herodes. Herodes não aguenta mais e manda voltar para Pilatos. Chega o momento onde o povo tem que decidir. Pilatos traz Jesus todo ensanguentado, com a coroa de espinhos e um criminoso diante daquela multidão, como vocês estão aqui. Pilatos diz: hoje é dia de soltar um criminoso. A quem vocês querem que eu vos solte? A Jesus ou Barrabás? E diz a Escritura que a multidão enlouquecida grita: Barrabás. Barrabás significa filho do Pai. O criminoso Barrabás, adivinha quem é? Hein? Você e eu. Porque não é isso que está acontecendo, a grande troca. Vai ser solto o criminoso e o inocente vai ser condenado. Nós éramos para ser condenados ao inferno, já nascemos merecedores da ira de Deus, mas o Filho de Deus se tornou homem para morrer em nosso lugar. Em vez de eu ir à cruz e ao inferno, Ele é quem vai à cruz por mim. Ele assume a natureza humana, assume o pecado humano para si, Ele bebe o cálice da ira de Deus. Irmãos, esta é a glória do Evangelho de Cristo Jesus, que aquilo que nós não podíamos fazer, o Todo-Poderoso fez por nós, na pessoa de seu Filho. Aí agora eu lhe pergunto, escute, este Evangelho domina a sua vida? Você vive este amor? Você diz assim: não, pastor, não vive, é difícil. Você ainda não tem Cristo. E eu digo sem medo mesmo, não estou julgando ninguém.
Como é que está a sua vida diante deste amor? Você vai deixar as pressões do mundo lhe acabarem se você vive pelo amor da cruz? Esta cruz não te fortalece? Nada está acabado para ti. A cruz é um recomeço para todo aquele que nela crê. Eu não preciso do que o mundo diga quem eu sou. Eu não preciso do status do mundo. Eu não preciso de uma casa melhor, de um carro melhor, de um emprego melhor para ser quem eu sou. Eu já fui salvo pela cruz e isto o mundo não me dá. Isto o mundo não compra. Isto o mundo nem tem. Por quê? Porque tudo que há no mundo e a sua cobiça passa. Amados, me diga. Porque eu também, meus irmãos, eu só fui até a 4ª série. Aí talvez eu não saiba dizer o que eu vou dizer agora. Mas, o nome do homem mais rico do mundo, diga o nome dele aí. Sei que são mais inteligentes, que fizeram o científico. Quem? O homem mais rico do mundo, quem é? O Elon Musk? Jeff Bezos? Não, bora logo, faz logo um negócio melhor logo. Junta Elon Musk, Jeff Bezos e o dono da Microsoft, o nome dele? Junta os três num balaio de gato. Nenhum dos três, com a sua riqueza, pode comprar 5 minutos da presença de Deus, de alguém que está lá no Planalto Ayrton orando e sente a presença de Cristo Jesus. E isto quem foi que deu a esta pessoa? Quem foi que deu a esta pessoa? Não foi o homem, não foi a igreja, foi quem? A cruz de Cristo Jesus. É por isso, meu amigo, é por isso que nós esta noite precisamos entender. E eu finalizo agora, amém? Lhe prometo que eu não quero mais lhe enfadar. Diz a palavra de Deus, capítulo 12, eu não vou dizer o que é o espinho da carne de Paulo, deixa para outro dia, amém? Mas eu sei o que é, claro. Irmãos, diz a palavra do Senhor, diz a palavra de Deus, que Paulo viu coisas tremendas diante de Deus lá nos céus, voltou para o seu sentido e não podia falar porque era revelação tremenda. O Senhor coloca um espinho na carne de Paulo, amém? Para quê? Para que ele não se exaltasse, para que ele não se gloriasse. Diz a Escritura que Paulo vai ao Senhor e ora 3 vezes. Quem está orando? Não é uma carniça que nem eu não, gente. Oh, meu Deus, quem está orando? Quem é? É o Paulão, mano. O homem que já ressuscitou mortos. Lembra quando o Eudes cai? Ele só faz isso, não morreu não, está dormindo. Bota o menino aqui, ó, abraça e a vida volta para o homem. É um homem, meus irmãos, tremendo. Tem uma intimidade com os céus tremendo. Ele acabou de ir ao 3º céu, irmã Elisângela. Mas ele está orando. E o que é que o Senhor diz? A minha. Mas o que é a graça? A cruz de Cristo. A suprema riqueza da graça está onde? Na cruz de Cristo. Porque quando... Aí ele diz, agora... Me gloriarei ainda mais nas injúrias, nas calúnias, nas fraquezas, nas perseguições, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Irmãos, o mundo inteiro nos condena. É pressão de dinheiro, é pressão de família, é pressão do status social, é pressão de tudo. Querendo causar em nós depressão, ansiedade, burnout, síndrome do pânico, tudo isso bate porque eu ergui uma cerca ao meu redor, e esta cerca é com a madeira da cruz de Cristo. Quando ela bater aqui, eu estou aonde? Aos pés do meu Salvador. Irmãos, entenda, o mundo não tem poder mais sobre nossas vidas, porque nós vivemos não da migalha que cai do mundo, mendigando o que o mundo tem, não, eu vivo na riqueza da graça de Deus. Oh, meu irmão, isto é que é transformador para as nossas vidas. Irmão, entenda, eu vou terminar, lhe garanto, eu não passo mais daqui não. Já até botaram já o negócio aí já. Oh, meus irmãos, mas porque eu preciso dizer isso aqui, porque isso me toca demais.
Irmãos, um dia, eu fui evangelizar num lixão. Num lixão. E eu me lembro, irmãos, uma senhora pegou uma lata de feijão. Era feijoada. Vencida há mais de 5 meses. Aquela senhora pegou esta feijoada que lambia os beiços. Ela ia comer aquilo ali. E eu olhando aquela cena, e meu coração, meus irmãos, se quebrando, se desfazendo por dentro. Me diga agora, aquela mulher está morando no lixão, ou procurando coisa no lixão para se alimentar. Finalize. Quem? Não, assim não pode ser ficar com raiva, mas vamos lá. Gente, diga-se o mundo inteiro, sem Cristo, o que é que tem no mundo que tem validade eterna? Nada. Tudo é produto vencido. O mundo é um lixão do pecado mesmo das pessoas. O rico se tranca dentro do Alphaville porque não suporta mais morar ao lado do pobre. Diga se não é verdade. E vive na sua podridão do seu dinheiro. Diz a palavra de Deus lá em Tiago que essa riqueza passará. Não adianta abrir igreja dentro do Alphaville. Não há evangelho daquela forma. Agora nós olhamos para a vida e estamos mendigando no lixão que tudo isso aqui passará. Procurando alegria no sexo, no poder, no dinheiro. Tudo está vencido. Só há uma coisa que tem validade: a graça de Deus em Cristo Jesus. É a graça do Evangelho de Jesus. É a graça de Cristo Jesus. Por isso, finalizo com 2 aplicações para nós. Uma para meus irmãos pastores e outras para todos nós. Primeira para nós pastores. De uma vez por todas. Paulo disse: ai de mim, se não pregar o Evangelho, pois sobre mim é imposta essa. Aos Gálatas ele diz: ai de mim de me gloriar em outra coisa, senão na cruz de Cristo. Irmãos, ministros do Evangelho, nós não somos celebridades. Pelo contrário, se o mundo vos ama, tem alguma coisa errada. Agora, se o mundo nos odeia, aí está tudo certo. Por quê? Porque odiou o nosso Cristo. Não adianta. Quem quer ser amigo do mundo, quem quer ser essa besteirinha velha de celebridade, no final das contas, acabará fracassado. Porque em Cristo não há Paulo nem Pedro. Cristo é tudo em todos. Por isso, meus irmãos, cada ministro em sua congregação, o seu negócio não é fazer coisas para atrair as pessoas. Ora, meu irmão, entenda. Domingo, meio-dia, sua mulher não quer cozinhar. O que é que você vai fazer? Comprar o velho galeto. Não é isso? Entenda. O mundo está com fome de Cristo. 7 horas da noite ou 6 horas, tem todos os nossos cultos estão abertos para receber aquele que está faminto do Evangelho do Senhor. O que ele não pode é chegar lá e não encontrar o Evangelho. Se ele encontrar lá um monte de coisa para disfarçar o Evangelho, a fome dele não se sacia. Mas se você, homem de Deus, você, serva do Senhor, se colocar para pregar o Evangelho, ele vai chegar lá e ele vai ser saciado. Ele volta outra vez, ele volta de novo, até um momento em que ele é o quê? Totalmente constrangido e ganho pelo poder do Evangelho de Jesus. E para todos nós, irmãos, povo de Deus, eu tenho sentido isso no meu coração. Nós estamos precisando voltar a essa doutrina aqui. Não é, irmãos, olha, escute. Eu finalizo agora, lhe garanto. Não tem um ditado, uma pergunta assim: a vida imita a arte ou a arte imita a vida, né? Não tem? Começou assim: a vida criou a arte, depois a arte imita a vida. Só que depois nós imitamos a arte. Quantos pastores, irmãos, pronto, não, deixa os pastores de lado agora, os meus brothers, né? Brigar com vocês direto. Quantas pessoas
estão assistindo os cultos na internet, aquelas igrejas lá, né? Um monte de mugango, um louvorzão bom. Aí olha para a nossa igrejinha. Qual é a igreja que tu pastoreia, mestre? Lá? São Cristóvão. Olha para o São Cristóvão 2. Não é que nem a fulana de tal. Você está querendo imitar. Só que ali é só aparência. Aqui é só aparência. Aqui é só aparência. Eu fui pastor no sertão, meus irmãos. Onde não tinha TV, não tinha nada. Não tinha live, nem celular tinha. Os bancos eram ruins. Não tinha nada, meus irmãos, de atração. Outras igrejas muito maiores, pessoas muito melhores. Mas eu entendia. Por que aquele povinho nunca chegava atrasado no culto? Porque nós tinha um negócio naquele lugar ali, que parecia a areia do deserto que Moisés viu a sarça ardendo. Mas quando eles entravam ali, Deus dizia: tira a sandália do teu pé, porque este lugar é terra santa. Nossas igrejas precisam voltar a ser esta sarça que arde, a qual Deus pode habitar e dizer: esta aqui é terra santa. Não precisamos de live, não precisamos de grandes coisas. O que nós precisamos é de um povo que ama a presença de Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, aí a presença estando presente, ela fará tudo. O resto é resto, amém? Que Deus os abençoe.